3.2.2 A cena do dissenso. Em O que é a política, obra lembrada por Eleonora Fabião em sua troca de correspondências com Márcio Abreu, brevemente citada na epígrafe desta pesquisa, a filósofa política Hannah Arendt observa que a política trata da convivência entre diferentes, isto é, passa necessariamente pelas relações que travamos com o que está fora do nosso campo de identificação, naquilo que percebemos como caótico, mas que ainda guarda uma dimensão de comum que baseia a convivência. Segundo a autora, então, os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto ou a partir do caos absoluto das diferenças. Arendt, 2006. Nesse sentido, a política agiria de modo oposto à organização familiar por parentesco. Nesta, tanto a diversidade original quanto a igualdade essencial entre as pessoas desapareceriam, dando lugar ao abrigo daqueles que se identificam pelo parentesco frente ao inóspito da pluralidade do mundo. Para Arendt, a política surge no entre os homens. Ela é relacional e organiza de antemão as diversidades absolutas de acordo com uma igualdade relativa e, em contrapartida, as diferenças relativas. Atuar na pluralidade, eis um sentido para a política. Pluralidade é entendida como garantia à vida que fundamenta o convívio entre, mais do que diferenças, pois essas formam par binário com as identidades, singularidades. Atuar com a liberdade no sentido de que, para além da lógica capitalista consumista, se conceba que a ação humana pode fazer o improvável e o incalculável. O comum, como território político no qual Rancière localiza a partilha do sensível, tem sido campo de disputa teórica a partir de visões filosóficas, éticas, políticas e estéticas distintas sobre o que seja alteridade, sujeito, autonomia, democracia e lutas sociais. No artigo Elementos para uma cartografia da grupalidade, de 2008, o filósofo Peter Popel-Bart faz uma síntese parcial do dissenso em torno da questão, evocando autores contemporâneos como Antonio Negri, Giorgio Agamben, Paolo Virno, Jean-Luc Nancy e Maurice Blanchot. Ele parte do diagnóstico de crise do comum, segundo a qual, no atual estágio do capitalismo neoliberal, só restam espectros do comum. Parágrafo. As formas que antes pareciam garantir aos homens um contorno comum e asseguravam alguma consistência ao laço social perderam sua pregnância e entraram definitivamente em colapso, desde a esfera dita pública até os modos de associação consagrados, comunitários, nacionais, ideológicos, partidários, sindicais. Perambulamos em meio a espectros do comum, a mídia, a encenação política, os consensos econômicos consagrados, mas igualmente as recaídas étnicas ou religiosas, a invocação civilizatória calcada no pânico, a militarização da existência para defender a vida supostamente comum, ou, mais precisamente, para defender uma forma de vida dita comum. No entanto, sabemos que essa vida ou forma de vida não é realmente comum, que quando compartilhamos esses consensos, essas guerras, esses pânicos, esses circos políticos, esses modos caducos de agremiação, ou mesmo esta linguagem que fala em nosso nome, somos vítimas ou cúmplices de um sequestro. Pilbart, 2008. Em contraponto, Pilbart afirma que essas figurações espectrais do comum são justamente o que lhe é característico e, uma vez isso revelado, libera-nos de sua imagem para que enfim possamos perceber sua potência. Se décadas atrás o comum era concebido e vivido como um espaço abstrato de conjunção de individualidades, o exemplo do espaço público e da política, hoje ele tem concretude. É o espaço produtivo por excelência. Isso porque o modelo de produção do capitalismo tardio, de rede, requisitaria as faculdades comuns de linguagem e seus desdobramentos, como a memória e a imaginação,
para sua operação. A contradição, porém, é que esse sistema produtivo e de circulação do comum se faz acompanhar pela expropriação e privatização desse mesmo comum, empreendida pelas diversas empresas, máfias, estados, instituições, com finalidades que o capitalismo não pode dissimular, mesmo em suas versões mais rizomáticas. Pilbart, 2008. Por essa perspectiva, o comum deixa de ser a promessa cristã de uma unidade nostálgica que pode ser reconquistada para a salvação futura da comunidade e passa a ser compreendido como ponto de partida, que, segundo o francês Jean-Luc Nancy, nos acontece na vida em sociedade. Ver Nancy Jean-Luc, La Communauté des Ouvriers, Paris, 1986. Logo, a comunidade aparece como premissa social e o comum como um reservatório compartilhado, feito de multiplicidade e singularidade, onde não há unidade, mas variação contínua. O comum é heterogêneo, é plural. Aproxima-se do conceito de multidão proposto pelo filósofo italiano Antonio Negri, para quem as singularidades interagem e se comunicam socialmente com base no comum, e a multidão é a subjetividade que surge dessa dinâmica de singularidade e partilha. Negri, Hart, 2012. Contra a bipolaridade do pensamento moderno, que por um lado unifica as singularidades sob o nome de povo e por outro as dissolve na ideia de massa, Negri define a multidão como sujeito e produto de uma prática coletiva, a composição de um plural. Multidão como um conjunto de singularidades constituído por corpos que estão sempre em movimento, em relação e em processo, e que não se orienta apenas à expansão, mas também à corporificação. A multidão é a carne da vida, diz Negri, a substância da vida comum, na qual corpo e mente coincidem e são indistinguíveis. O que Fischer List vai chamar de mente corporificada, 2008. Essas palavras de Negri parecem designar com precisão o tipo de composição plural que encontramos nos dois trabalhos de Marcelo Evelyn. Por ser incomensurável, a multidão é também irrepresentável. Ela apresenta sua face monstruosa. Enquanto a massa é concebida como passiva, perigosa e manipulável, a multidão age e o faz por auto-organização, buscando continuamente transformar nossa carne em novas formas de vida. Sua potência, então, está também no movimento instituinte de produção de novas singularidades, como uma atividade constantemente renovada de constituição do ser. Pilbart ressalta a possibilidade de experimentação empírica do comum por meio da reorganização de seus componentes. Diz ele, parágrafo. Como se vê quando se concebe o comum como um fundo virtual, como vitalidade social pré-individual, como pura heterogeneidade não totalizável, ele nada tem a ver com unidade, medida, soberania, muito menos com as figuras midiáticas, políticas, imperiais que pretendem hipostasiá-lo, representá-lo ou expropriá-lo. Daí porque a resistência hoje passa por um êxodo em relação a essas instâncias que transcendentalizam o comum e, sobretudo, pela experimentação imanente desse comum, pelas composições e recomposições que o perfazem, pelas redistribuições de afeto que essas composições e recomposições propiciam, pelos novos possíveis que a partir daí se abrem e se inventam. Pilbart, 2008. Quando pensado como fundo virtual de uma sociedade, o comum se aproxima mais do convívio teatral do que se concebido como unidade nostálgica. Isto porque o convívio é também essa premissa, ponto de partida, situação básica, a partir da qual se realiza o teatro ou a dança. Funda-se na presença compartilhada de corpos múltiplos e singulares, que não constituem consenso, unidade ou comunhão. O investimento dramatúrgico nessa dimensão opera para a composição e recomposição de afetos, sobrepondo a atenção aos modos como os corpos convivem enquanto singularidades. Agamben conceitua a singularidade na sua indiferença em relação a uma propriedade comum, deslocando-a da dicotomia individual versus universal para conceber uma singularidade qualquer,
que não pertence a este ou aquele conjunto ou classe, tampouco se dá por uma ausência genérica de pertencimento, mas como o ser tal, que vem à luz para o seu próprio pertencimento. Não o qualquer, que não importa qual, mas justamente o ser tal que, de todo modo, importa. Essa seria a disposição para a experiência do comum. Que todas as singularidades importem, quaisquer sejam. Eis um ponto crucial para toda a discussão do convívio teatral. Contra o movimento unificador, que se confunda com totalitarismos, ele deve ser pensado como convívio de singularidades. Em sua contribuição ao debate sobre práticas artísticas que pretendam compor o plural, Sanchez interpõe que o objetivo de uma sociedade democrática é garantir a singularidade de cada indivíduo sem pôr em risco a sustentação da estrutura que torna possível a existência mesmo da singularidade. 2012. No original, el objetivo de una sociedad democrática es garantizar la singularidad de cada individuo sin poner en riesgo el sostenimiento de la estructura que hace posible la existencia misma de la singularidad. Em diálogo com Roberto Esposito e Jean-Luc Nancy, Sanchez sugere a superação da comunidade pelo estar junto, como situação que evidencia o comum. Estar junto para algo, para falar, para construir ou simplesmente para passar o tempo. Sanchez, 2016. No original, estar juntos para algo, para hablar, para hacer, para construir ou simplesmente para passar o rato. Esse é o território desenhado até aqui para a dramaturgia convivial. Pode-se estar junto por um interesse em comum, a própria experiência da arte. Como espectador, na melhor das hipóteses, então tem-se a possibilidade de ser um sujeito político qualquer, anônimo, que não delega, é convocado a agir com movimentos instituintes e a ser cúmplice do comum que se instaura em dissenso. Quanto a isso, retomando a observação de Sanchez sobre caber à sociedade democrática garantir que uma singularidade não coloque em risco a existência de outras, encontramos o ponto paradoxal em que haveria um limite à singularidade e, analogamente, um limite ao dissenso e à democracia, para garantir que as dissidências mais extremas não impossibilitem um convívio heterogêneo. Para concretizar essa abstração, podemos considerar a ação de um cidadão espectador que coloca em xeque toda a estrutura de convívio social cênico ao praticar uma violência direta, por exemplo, ou um ato de silenciamento. O que fazer com essa singularidade? Para a filósofa política belga Chantal Mouffe, todo consenso existe como um resultado temporário de uma hegemonia provisória, como uma estabilização de poder que sempre vincula alguma forma de exclusão. Mouffe, 2003. Não seria diferente com as sociedades democráticas. A democracia plena é impossível, porque a demanda de consenso a respeito dos princípios éticos e políticos que a constituiriam produziria igualmente exclusões e silenciamento das dissidências. Contra a utopia de um consenso universal baseado na razão, Mouffe defende que é preciso manter viva a contestação democrática na forma de uma democracia agonística que reconheça essas fronteiras e formas de exclusão e, diante da irredutibilidade do conflito e da impossibilidade de erradicar os antagonismos, se abra à expressão de interesses e valores conflitantes por meio de um pluralismo. Parágrafo. Daí a importância de distinguir entre dois tipos de relações políticas. Uma de antagonismo entre inimigos e outra de agonismo entre adversários. Poderíamos dizer que o objetivo da política democrática é transformar um antagonismo em agonismo. Isto tem consequências importantes para o modo como encaramos política. Contrariamente ao modelo de democracia deliberativa, o modelo de pluralismo agonístico que estou defendendo assevera que a tarefa primária da política democrática não é eliminar as paixões nem relegá-las à esfera privada para tornar possível o consenso racional, mas
para mobilizar aquelas paixões em direção à promoção do desígnio democrático. Longe de pôr em perigo a democracia, a confrontação agonística é sua condição de existência. Mouffe, 2003. Para a autora, a falta de uma esfera pública realmente democrática, o sistema jurídico tem sido considerado espaço para a regulação das relações e solução de conflitos da coexistência humana, o que afasta da população o exercício ético, impondo uma moral normativa. A isso, ela contrapõe a proposição pluralista de uma democracia agonística, que valorize a diversidade e o dissenso como componentes inevitáveis de condição de possibilidade para uma vida democrática. Mouffe, 2003. A conclusão de Mouffe é criticada pelo cientista político Luiz Felipe Miguel, que aponta seus limites. Segundo Miguel, ela reproduz justamente o dilema da domesticação do conflito político que democracia agonística pretende superar. Parágrafo. Ou se postula a existência de mecanismos de produção de consenso sobre os limites legítimos da disputa agonística, solução que ela recusa, ou a disputa sobre esses limites toma a forma de um conflito antagonístico entre inimigos do qual ela também deseja escapar. Miguel, 2014. Em outras palavras, as dissidências mais extremas, se forem preservadas sem limites em nome da democracia, inevitavelmente constituem antagonismos. Ao propor que os dissensos encontrem canais de expressão pela via agonística e que todos tenham o direito de se expressar, Mouffe não coloca o devido peso na dominação exercida como violência estrutural, diante da qual não é possível uma postura de neutralidade e tolerância sem que a democracia seja posta em xeque. Consideremos os discursos xenófobos, racistas, misóginos e transfóbicos, por exemplo. A perpetuação deles afronta a democracia, pois ameaça a vida de grupos sociais inteiros, de modo que não basta o agonismo se eles não forem combatidos. O que se desenha é um forte antagonismo social entre dominantes e dominados. Para Miguel, a tarefa complexa e mesmo contraditória de quem tenta ler a política de forma crítica passa por manter as condições de convivência social, sem, com isso, negar, naturalizar ou legitimar a dominação, a opressão e a violência estrutural, isto é, sem sucumbir ao vale-tudo das dissidências. Ele defende, em contraposição, uma recuperação do sentido de democracia, não como um campo neutro, mas como uma forma de governo voltada à salvaguarda dos direitos das minorias e dos grupos desfavorecidos, considerando que a exacerbação do conflito pode inviabilizar a vida comum se não houver a construção de uma unidade mínima que a permita, especialmente do ponto de vista dos povos dominados. Parágrafo. Liberdade e igualdade são valores em disputa e o recurso a eles não transcende o antagonismo, apenas o ressitua. Da posição dos dominados, o conteúdo da democracia é a busca da superação da dominação, o que não é uma expressão abstrata, nem uma fórmula de uso geral, pois a dominação assume formas concretas e variáveis nas diferentes sociedades humanas. O antagonismo entre os dominantes e os dominados pode se expressar ou pode ser escamoteado, mas não há fórmula retórica que o faça ser transcendido. O agonismo de Mouffe não é capaz de lidar com essa situação, pois hesita em abrir mão de uma compreensão da política e da democracia que seja passível de aceitação unânime. Miguel, 2014. Essa visão atenta às estruturas de opressão de classe, gênero e etnia, que falta à filósofa belga, coincide com a crítica da teórica feminista Silvia Federici às teorizações do comum, ao pontuar que nenhum comum é possível a menos que nos recusemos a basear nossa vida e nossa reprodução no sofrimento dos outros. Federici, 2019. Essa é uma visão que partilhamos parcialmente, uma vez que considera as estruturas de opressão e se contrapõe radicalmente a elas, mas endereça o comum a um futuro em que não haja sofrimento social, que nesta vida nos parece utópico.
Por ele, qualquer experiência de comum estaria invalidada se não fosse absoluta. Federici se refere, sobretudo, às formas de exploração do trabalho, especialmente os não remunerados, trabalho escravo, trabalho doméstico, trabalho reprodutivo, na sociedade capitalista, criticando uma concepção de comum que se restrinja a uma realidade cercada e separada, sem enfrentar as exclusões estruturais de mulheres e pessoas não brancas, entre outras. Como mulher branca e mãe, portanto, implicada no trabalho reprodutivo não remunerado e conhecedora dos obstáculos que ele interpõe, resisto a ser reduzida a essa condição e, como espectadora, encontro em certas formas de instauração do comum experiências significativas. Assim, chegamos ao ponto de encruzilhada entre o projeto de desamparo como afeto de desidentificação e os movimentos sociais chamados de identitários, por defenderem os direitos de grupos sociais subalternizados por exclusões estruturais de uma sociedade colonizada e patriarcal. C. Da perspectiva das singularidades, não interessa nenhuma reafirmação essencialista das identidades que se restringem enormemente o espaço. Perdão. C. Da perspectiva das singularidades, não interessa nenhuma reafirmação essencialista das identidades que restringem enormemente o espaço de liberdade de cada um. Tampouco isso pode significar ignorar os sistemas de opressão histórica, racismo, machismo e exploração de classe, que sustentam o capitalismo desde o seu nascimento. Para além de fixar identidades, eles organizam as formas de vida e definem partilhas que impõem limites aos corpos de mulheres, pessoas não brancas e pobres, restringindo justamente o exercício de suas singularidades. Nesse sentido, mais do que uma oposição entre desamparo e luta social, precisamos sustentar a tensão entre essas duas vertentes para encontrar modos de transformação de estruturas sociais complexas. Esse é o ponto limite das práticas artísticas e dramaturgias conviviais quanto à reconfiguração do comum, uma vez que se constituem como realidades cercadas, restritas às fronteiras dos espaços cênicos onde se realizam e aos interditos sociais que regem os acessos a eles. As desigualdades de frequência ao teatro e à dança em relação ao perfil demográfico constrangem as possibilidades de dissenso nas dramaturgias conviviais. Isso não impede que haja posições de confronto, pois não elimina as disparidades de gênero, classe e etnia que estruturam a parcela da população que frequenta esses eventos artísticos. Conforme as questões de gênero debatidas acerca de Projeto Brasil e dos trabalhos de Marcelo Evelyn exemplificam, nem extingue a existência de singularidades, mas indubitavelmente reduz a extensão das diferenças e exclui vivências, sobretudo as subalternizadas. Algumas estratégias tentam ampliar esse acesso, como a convocatória pública de batucada a cidadãos dos mais diversos, mas também não bastam para romper com sua estrutura profunda de exclusões históricas, de modo que se perpetuam as ausências de tantos grupos sociais, sem os quais qualquer concepção de comum é insuficiente. Entretanto, o compromisso político da arte é de ordem simbólica. Ela encontra seus limites como espaço revolucionário, não será o território de uma mudança social macropolítica, ampla e radical, mas laboratório de experimentações, exercícios, processos, de falhar e falhar melhor, de viver impossíveis, testar micro-utopias insuficientes, ineficazes, precárias, inventar formas de vida heterotópicas e temporárias que nos permitam encontrar o que nos une e o que nos separa, sem nos restringirmos às identidades, para que estas não restringam a nossa potência. Entendendo que, mais do que nunca, a democracia está em debate e seu território é o dissenso, não seria coerente pretendermos chegar a um sentido fechado sobre ela nesta pesquisa, assim como não intencionamos fechar sentidos para o convívio ou para a criação dramatúrgica. O lugar das dramaturgias conviviais na discussão democrática pode passar pela busca de cumplicidade com outros agentes sociais, performers e espectadores, no sentido de encontrar um espaço comum de resistência e imaginação política frente a um meio social e cultural no qual as forças reacionárias e opressoras se disseminam.
Muitas vezes, em razão dos limites da heterogeneidade e do público, é o que tem acontecido. E nesse sentido, a prática artística tem a importância de ser um modo de expressão política daqueles sujeitos, ainda que o seu limite de afetação social se imponha fortemente. Diante de um sistema político representacional falho, as dramaturgias conviviais vêm. As dramaturgias conviviais nos lembra de que somos nós os representados e os responsáveis por transformar os contextos dos quais tomamos parte. Não devem ser usadas para que espectadores se responsabilizem pelos problemas sociais como se fossem questões individuais e não contradições sistêmicas. Entretanto, acreditamos que sem a ação de cada um no espaço comum, nenhum sistema solucionará suas contradições e problemas por si mesmo. Por mais limitada que seja a agência individual, um a um, em convívio, se exercita o fazer junto de muitos. Um fazer que não representa nem delega. Demanda o corpo implicado. Demanda atos de criação de todos os envolvidos. Formas de vida comprometidas com uma ética democrática haverão de sustentar dissensos, expor tensões, conflitos, instabilidades e inclusive exclusões. Nos limites traçados, as práticas artísticas analisadas realizam em alguma medida essa composição de um plural onde singularidades podem coexistir. Enfrentar mais diretamente essas questões, entretanto, permanece como uma potencialidade vasta a ser desbravada por dramaturgias conviviais nas mais distintas formas de instaurar experiências de comum. Ficamos por aqui, obrigado por acompanhar. Próximo capítulo chamado Dos Limites aos Desencontros. Obrigado por sua participação. Se puderem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e vamos juntos.